Ya. Muy bien, chicos, muy buenas noches. Bueno, hoy día como moderador de la ingeniera Paula Veiga, vamos a hablar un poco de nuestra ponente, nuestra primera ponente internacional. Ella es ingeniera estructural especializada en estructuras sismoresistentes. Tiene una formación académica tanto en el Instituto Politécnico de Sinual de Portugal, también en la Universidad San Ignacio de Loyola, también. También en Brasil, en la Unival, tiene una maestría en proyectos estructurales. Bueno, es ingeniera sísmica y análisis estructural avanzado. Tiene bastantes proyectos orientados a la mitigación de riesgo sísmico en infraestructuras. Tiene una visión global de la ingeniería civil gracias a su experiencia académica en América del Sur y Europa y promueve la innovación y sostenibilidad en el diseño estructural moderno. Es reconocida por su compromiso en la formación continua y la excelencia técnica en su campo. Ella es la ingeniera Taina Veiga y le voy a dar el pase para que inicie su ponencia. Sí, muchas gracias. Buenas noches a todos. Entonces, vamos a empezar acá a conversar un poquito hoy sobre los datos sísmicos para pesquisas e para projetos. Sismos. Primeiramente, quero trazer para vocês a importância do estudo sísmico. Solamente com algumas fotos acá para acordar vocês da importância do estudo sísmico em várias partes do mundo, com sismo acá em México, outro muito famoso em Estados Unidos, e como é o comportamento das estruturas em estas diferentes situações sísmicas. Temos acá o sismo em Japão, em Peru, um sismo muito famoso, é o sismo de Pisco. Este sismo em Indonésia que passou aí, tenho as fotos para mostrar, exponer a vocês como as estruturas se podem de verdade colapsar, como elas podem sofrer muito quando passa um sismo e que nós outros engenheiros estamos acá preparando-nos justamente para isto, ok? Então, foi levemente assim decir para vocês as diferenças entre os tipos de sismos. Nós outros temos basicamente três tipos de sismos. Um sismo que é por espectro de resposta. ¿Qué significa esto? Este es el sismo que fue pensado por los reglamentos. Nosotros tenemos un espectro de respuesta de Perú, tenemos de Brasil, tenemos de Europa, de varias partes. Todo país tiene su espectro de respuesta. Y este es un sismo que representa el máximo sismo, o sismo mais forte que um regulamento espera receber. E esse sismo é, então, graficado com diferentes curvas, a depender das características da estrutura, do tipo de suelo, da ubicação e todo isto. E é um estudo muito completo. É como dizer acá, eu vou solamente exemplificar para vocês. É como dizer assim, vamos pensar que este é o espectro de Peru. E as pessoas que vão criar este espectro, aqueles que estão por detrás das normas, o que eles fazem é coletar todos os sismos de Peru, sismos desde os primeiros registros, e graficarlos. E acá eles põem o sismo de Pisco, depois põem outro sismo forte que passou, um sismo mais fraco. E assim eles vão compilando, ponendo aí todos os sismos de seu país. Depois, o que eles fazem é venir
y pensar, bueno, este pico de sismo acá, este pico de aceleración, pasó solamente con un sismo. No es una exemplificación también. No es algo que fue tan de acuerdo con la mayoría de los demás sismos. Entonces, hacer un gráfico que represente todo el país de esta manera acá, por arriba de todo esto, quizás sea construir una edificación súper, súper, súper dimensionada y que muchas veces puede ser mucho más costosa. Entonces, justamente, eles vão aí de acordo com a média, mais ou menos com aquele que representa de forma mais general todo o país. E assim se constrói, então, o espectro sísmico de um regulamento, tá bem? Ok. Y además de esto, tenemos también los sismos reales, ¿ok? Los sismos que son registrados ahí todos los días en las estaciones sismográficas. Y acá puse una foto de un sismo que pasó en esos días, en esa semana, y que fue ahí registrado por el IGP. Y dejo acá ya mis felicitaciones a este instituto, al IGP, porque ellos comparten todos los días de maneira muito clara, acessível para todos, um relatório completo que já tem graficado as informações do sismo, todo isso, magnitude, e isso não é comum em todo o país, não é todo o país que é assim tão transparente, tão bem ordenado em fornecer esta informação. Então, acá dejo minhas felicitações. E também temos o sismo artificial, que é algo um pouco mais novo, uma novidade, que estão empezando a utilizar com mais frequência. E esta uma das principais novidades que quero exponer para vocês hoje, que é explicar um pouco sobre o que é um sismo artificial. Um sismo artificial significa nós outros criarmos uma função que vá a representar este espectro normativo. O sismo artificial é criado, uma função criada basada no espectro normativo. Então, se nós utilizamos um sismo artificial basado no espectro peruano, por exemplo, significa que este sismo artificial já é uma função que representa o máximo sismo, o sismo mais forte esperado por la norma peruana. É bem sencillo. Há muitas formulações, é de verdade uma função que é criada. Claro que há algumas regras para que esta função não esteja assim tão distinta do espectro verdadeiro, pero não é assim algo de outro mundo, não, para ser. E é basicamente dizer que o sismo artificial, por exemplo, temos essa curva acá, que representa o espectro. É como criar um sismo assim, sube um pouquinho, baja, e é um sismo que está representando o espectro. Por quê? Porque muitas vezes, se vamos pensar em um país como o Brasil, que não é um país com tanta atividade sísmica, não temos assim tantos registros de sismos que sejam muito importantes para nós outros, muito fortes, certo? Então, nós criamos sismos artificiais que vão representar o máximo sismo que estamos esperando. Isso pode passar em várias outras situações também, quando não há muitos dados. Ok? E aí, haverá alguns regulamentos que já vão dar algumas regras sobre como utilizar o sismo artificial e outras que aún não, todavía não, porque é algo novo. E aí vamos então para a coleta de sismos reais. Cessaram minha câmera? Vocês me estão vendo?
Pueden contestarme, por favor? ¿Me están vendo? ¿Están vendo la pantalla? ¿Me escuchan bien? Sí, le escuchamos, solamente que su cámara se ha paralizado. Ah, mi cámara se ha paralisado. Tá bem. Entonces, vamos hacer esto. Vamos verificar acá que ha passado. Ah, ok, entendi que ha passado. Eu vou a sair de la reunião e ingressar novamente, ok? Solamente para normalizar esto. ¿Perfecto? Sí, ingeniera. Vou vir acá. Estão comigo? ¿Me están viendo? ¿Me están escuchando bien? Sí, ingeniera, ahora ya la escuchamos y la vemos. Ótimo. Si pasar esto nuevamente, por favor me avisen, ¿está bien? Esto es un bug de mi webcam en este momento. Vamos entonces seguir para la coleta de sismos reales de la plataforma Peer. Há algumas plataformas online onde vocês vão encontrar sismos reais e poder coletar eles de acordo com algumas funções aí, tipo de suelo, tipo de falha, algumas características dos sismos que vocês queiram. Isto é de forma gratuita, tá bem? Então, uma de elas é a plataforma Peer. A plataforma Peer é dos Estados Unidos, então alguns sismos de Latinoamérica não vamos encontrar. Vamos encontrar principalmente aqueles que são mais emblemáticos. Agora, se queremos utilizar sismos emblemáticos assim, de outros países, de Estados Unidos ou de algum outro lado, podemos utilizar esta plataforma. Aí nos mostra cá que inserimos um espectro target e de aí coletamos sismos parecidos, semelhantes a este espectro. Podemos descargar eles em formas de carpetas, aí hacemos o tratamento do sismo e tudo, e utilizamos no estúdio. Também temos a ferramenta Seismo Select, também é uma ferramenta gratuita, tem uma função gratuita para estudantes, pessoas que vão fazer algum desenvolvimento, né? A versão, creio que eles têm versão teste também. E de igual maneira, vocês vão poder encontrar aí. Seismo Select utiliza tanto a base de dados de Peer como de outros lados. E aí temos o IGP para aqueles que vão a utilizar sismos de Peru, obviamente. E como nós outros estamos aí conversando, e vocês são de Peru, aí é interessante para vocês isto. IGP tem acá os reportes e registros acelerométricos. Esse filtro que eu estou exponendo vai desde 2015 até 2025. Vocês podem descargar todo. Vêm acá em descargar e descargam imagens como esta que tenho acá. E se vocês vão em sismos históricos, há uma outra parte onde está escrito descargar dados, que também tem aí todos os sismos que han passado em Peru desde 1400 e tanto, ok? Todo está aí no IGP gratuito.
E também temos o SISMID. O SISMID também está aportando aí com muitos registros, eles sempre nos fornecem muitas informações sobre muita coisa, então sempre que vocês tenham a necessidade de encontrar algo, vão direto aí a esses mini que eles têm muita informação, assim, muita investigação com muito tema importante para Peru. E acá eles também nos indicam, nos verificam, ponem indicação de qual é a rede que está registrando o evento e tudo de forma bem acessível, gratuita e disponível aí de forma bem ordenada para vocês. E aí vamos para o tratamento de sismos reais. Por quê? Nós outros necessitamos fazer o tratamento dos sismos depois de descargar eles. Não vamos utilizar o dado crudo, ok? Sempre hacemos um tratamento. E as ferramentas de Seismosoft, elas são muito boas para esse tratamento. Vocês podem fazer vários tratamentos diferentes com os sismos de acordo com aquilo que querem. E esta ferramenta Seismomatch é solamente uma das várias opções que vocês têm. Seismomatch é quando vocês querem utilizar um sismo que é de outro país, pero que querem adaptar para o regulamento peruano. Aí, então, nós inserimos o espectro target, selecionamos o sismo, por exemplo, o sismo de Loma Prieta, e pedimos para ser o match. E a ferramenta vai adaptar este registro para estar mais de acordo com o espectro de vocês, porque é aquele tema que eu expliquei. Não vamos trabalhar jamais com um sismo que seja muito baixo do espectro do regulamento e tampouco vamos trabalhar com um sismo que esteja acá, está fora da realidade. Então, hacemos uma adaptação, um match, tá bem? E acá podemos ver justamente isto, o sismo original, tal como é, e depois de fazer o match, como ele se queda. O sismo artificial é uma função semelhante a dizer que vamos criar algo assim, que sofreu um match, só que é um pouco mais parecido a um com a curva, tá bem? Acá é para que vocês possam ver a diferença. E então, a ferramenta de sismo artificial. Aqueles que estão assim mais involucrados e desejam criar a função de um sismo artificial, você pode criar uma função de sismo artificial e generar um sismo sem utilizar uma ferramenta. Pero esto es demorado, es trabalhoso y todo, y tenemos la herramienta a nuestra disposición ya bien preparada. Acá também utilizamos um espectro target para empezar, e deste espectro generamos um sismo. E aí podemos fazer vários tipos de adaptações e generar o sismo mais de acordo com aquele que nós desejamos. Tá bem? E como eu expliquei para vocês, estas curvas de color rojo, elas são os limites. Porque dentro da ideia de criar um sismo artificial, vamos trabalhar com limites, com intervalos. Então, o sismo artificial ele não pode estar tão por debaixo desta curva roja que temos acá, e tampouco tão por arriba, acordando que o espectro mesmo é este. É o espectro target. Então, eles trabalham com limites para que esta curva criada não seja tão por arriba e tampouco por abaixo. Entendeu? Bueno, e basicamente, desta parte de tratamento de coleta de sismos,
Es esto lo que hoy quiero traer acá para ustedes. Para aqueles que já han visto, uma vez eu já he apresentado algo sobre isso, e aí apresentei de uma forma muito mais extensa e que foi demorada e todo. E hoje eu quero solamente deixar aí a ideia para que vocês possam ir, buscar, descargar a ferramenta e utilizá-la sem medo. É algo muito didático, eles têm aí seus manuais, todo, e não é algo super difícil de outro mundo que vocês não podem utilizar, que é sim, muito importante desde já começar a trabalhar com os dados sísmicos, tá bem? Apresentar a vocês que é esta plataforma, uma plataforma que foi criada por el cientista de la computación Alexander Lick, em parceria comigo. Eu asesorei com esta parte de como interpretar os dados sísmicos, aonde encontrar os dados, como entender tudo sobre sismos, e ele preparou toda a interface, todo o processamento que está acá dentro de la plataforma. E aí, lo interessante é o que hicimos acá, que é utilizar todos os sismos de Peru e ponerlo aí no mapa. Ok, já temos algo parecido hecho por el IGP e por el Sismidi, que eles põem aí uma foto onde indica os sismos, magnitude e tudo. É um extra que hemos preparado, acá tem, é um pouco diferente. Tem todo o intervalo de los sismos, não há acá nesse momento os históricos, porque decidimos nesse momento solamente trabalhar desde 1960 até 2025. E aí podemos ir filtrando e se clicamos acá, podemos ver mais de cerca, mais de lejos, todo o mapa da região, filtrar. Não quero ver o sismo que é leve. E hubo toda uma classificação para definir que é um sismo leve. Um sismo leve é um sismo que tanto sua magnitude é baixa, como também sua profundidade é muito grande da superfície. Então, aí hubo toda uma classificação para definir isto. E também para definir, então, quais são, para que possamos ver bem claramente, né? Em todo o Peru, quais foram os sismos mais intensos, aqueles preocupantes, aqueles que nos dão medo, e aonde que eles estão, qual é a ubicação onde passou, qual é a magnitude, qual foi a profundidade. Isso é excelente para várias interpretações, tanto em estudos, como também quando estamos fazendo projetos, sabermos quais são as partes do país que sofrem mais com o sismo, né? Quais são as regiões onde nós não podemos de maneira nenhuma deixar de utilizar a ação sísmica em nossos projetos, de considerar. Incluso, algo interessante que eu estava conversando com o Alexander sobre é que neste ponto hubo um sismo, mirem vocês, hubo um sismo em 2013 de magnitude 7, com a profundidade de 30 quilômetros. Depois, 5 anos depois, passou outro, magnitude 7, profundidade 27. 31, 27, um pouco mais intenso, né? E quase 5 anos depois também,
em 2024, um pouco mais, né? Passou um outro sismo com magnitude 7 em uma profundidade de 42 quilômetros. Então, está muito claro que esta falha, a falha que cai nesta região é muito ativa. De 5 em 5 anos se genera um sismo fuerte acá, nessa parte. Então, esto é muito interessante que nós possamos sempre estar utilizando e vocês podem construir incluso interfaces semelhantes a estas que nós estamos apresentando para vocês. Claro que há aí a programação por detrás disto, que aí se queda com Alexander, e só que não é assim tão complicado e vocês também podem criar algo assim e estar aí atentos sempre às suas informações, a los dados, tá bem? E acá também uma representação em forma mais de foto, assim, um gráfico que nos indica aí a presença de los sismos, a classificação, então, hasta que ponto é classificado, né, como um sismo leve, hasta quanto de magnitude, de profundidade, quais são os sismos que vieram, então, a ser aqueles mais peligrosos, e todo esto utilizando a lógica fuzzy, que é uma lógica de interpretação de dados como se fosse um pensamento, como se fosse uma forma humana mesmo de interpretar os dados. Então, para hoje é isto, e eu estou aqui para que vocês me puedan fazer perguntas, para que puedan conversar comigo. Eu quero saber de vocês qual é o contato que já han tenido com os sismos, se vocês já han estudado sobre, se já han buscado sobre, se já han trabalhado com sismos, se fizeram alguma investigação por conta própria, se estão aí antenados às notícias. Quero que me contem qual é o contato, a profundidade que vocês têm com os sismos e que temas aí les está interessando saber mais sobre, que todos vocês têm, todo esto, tá bem? Então, eu vou deixar de compartilhar minha pantalla acá. Déjame ver acá. Es que se cortó, se salió. Aquí, ahí está. Listo. Perfecto. A ver, José Manuel Herreras. El curso es más teórico también. El curso más teórico también es sobre etapas, es decir, por ejemplo, entender más a fondo cómo el programa maneja el modelo de elementos finitos o los casos no lineares. Sí, sí. Este curso que tengo para ustedes en este momento es un curso prático. Entonces, yo quero hacer el modelado de una edificación, quero modelar un edificio alto, no sé cómo hacer en etapas, no sé cómo aplicar las cargas, no sé cómo considerar los sismos ahí, estoy perdido, tengo un proyecto para hacer, tengo una investigación que hacer y no sé utilizar esto. Yo estaré ahí para ayudar en esto. E, obviamente, em alguns momentos em las classes, eu hablo sobre o que está por detrás do software. Porque o software trabalha tal como foi pensado de forma teórica, sim? Então, aí dentro há diferentes
formas de considerar os elementos finitos, como me mencionou. Também há diferentes formas de calcular, de considerar os elementos, diferentes formas de processar el sismo, de considerar. Então, sí, por detrás há muita coisa, há muita formulação, há muita interpretação de como funciona um elemento, como é o comportamento dele. E sim, em alguns momentos eu estou aí falando, só que não sento com vocês e mostro de forma manual como fazer este cálculo, correto? Agora, o outro curso, que é mais teórico, que estará aí para o seguinte ano, este sí é onde eu vou sentar e apresentar para vocês qual é a teoria que de verdade está por trás disto. Como que, os elementos finitos, há diferentes tipos de elementos finitos. Há diferentes formulações para os elementos finitos. Eu puse no curso um vídeo que habla de forma muito clara sobre essas diferentes formulações e tudo isso. Só que muitos, em muitos momentos, não querem ir tão a fundo, sim? Então, não foi a ideia. A ideia que estarei trayendo para o curso teórico é sim, é explicar que há aí por detrás as diferentes formulações que temos. Por exemplo, este processo P-delta. Processo P-delta é algo que escutamos há muito tempo. Os que estão aí buscando e já estão involucrados dentro da parte de engenharia estrutural, escutamos sobre o processo P-delta todo o tempo. E é algo que se deve considerar em muitas edificações, que é o efeito de segunda ordem. Pero poucas são as pessoas que vão sentar e te vão dizer, eu sei como é que se calcula isto, como que o software está calculando isto. Porque não é algo que vamos aprender em la graduação, é algo mais que vamos aprender em uma maestria, em um doutorado, em outros lados. Entonces, sí, y a mí me gusta mucho, incluso los datos sísmicos, como que se processa um sismo. Pegamos um sismo crudo, ¿sí? E como de certa forma, normalizamos um pouco ela, como preparamos ela para utilizar. Há alguns processos, há um processo muito antigo, chamado método de Newmark, e que se tu faz em uma ferramenta, um Seismosoft, se faz em Netabs, incluso vas a ver aí escrito, método de Newmark. Pero o que é isto? Que formulação há por detrás disto? Como se calcularia isto se eu não tiver essa ferramenta? E se pode calcular, se pode graficar. Também está os espectros que temos aí em Etabs, e Etabs tem uma carpeta infinita de diferentes espectros que se pode generar com diferentes normativas. E nós outros aprendemos a calcular isto quando hacemos uma classe de sismo. Por lo general, muitas vezes, se aprende a criar esta curva, né? De forma... você pode fazer um cálculo manual, você pode criar com Excel e tal, pero como otimizamos isto? Como melhoramos? Como criamos nossa própria interface gráfica para isto? Como podemos tornar isto mais fácil para nós outros no dia a dia? Aí é a matemática que há por detrás de todo, sim? E eu quero, sim, trazer para vocês muita coisa, muita coisa. Um dado histórico que puedo contar para vocês agora nesse momento. Se vocês vão estudar a história dos sismos em Brasil, porque muita gente fala, não existe sismo em Brasil. Pero
quando que vamos a por que vamos a hablar de sismos em Brasil? Quando que vamos empezar a estudar esto? Se en esse momento não necessitamos e todo esto. Pero uma informação muito interessante para nós é sabermos que Brasil só tuvo uma um pequeno intervalo, um pequeno tempo que tuvo um reinado, sim? O rei de Portugal que veio no Brasil e todo isso tuvo seu filho e o filho se quedou acá em Brasil, que foi o rei de Brasil. Este rei de Brasil, em muito tempo atrás, quando nem se pensava em ensinar matemática às pessoas comuns que não eram de la monarquia aí, já se pensava em saber se há sismos em Brasil. Vocês sabiam disso? Creio que muitos não. En este tempo, este rei pediu a que naquela época era uma pessoa como se fosse um engenheiro, aquela pessoa que hace de todo, que vai a todos os lados e busca todo, estuda todo, pediu para recorrer todo o país e buscar informações que naqueles tempos eram só de histórias, de alguém contar, passou um tremor aí, eu senti um tremor, e como foi a sensação, que caiu, que não caiu, quebrou algo, colapsou alguma coisa, não colapsou, e esta pessoa foi, recorreu todo o país para dizer ao rei se havia ou se não havia um sismo. E o mais interessante de todo é que quando ele não encontrou muita informação de sismos em Brasil, porque desde essa época nós já não temos aí registros de muita coisa, esta pessoa foi e entrou em contato com nada mais, nada menos que os investigadores que estavam em Peru. Então, Peru, desde esta época, já tinha muito dado sísmico, muita informação sísmica para fornecer. E já estava aí desde esta época, em parceria, em conexão com o Brasil e creio que com outros países também, para fornecer dados, para ser estudos com sismo. Então, mirem aí vocês a história que temos sobre os sismos. E não somente isto, quando indo mais a fundo, sim? Quando vocês vão a ler aí, verem na Bíblia, que habla que passou um temblor, por exemplo, hablam que em la muerte de Jesus passou um temblor. E muitos podem, se eu creio, se não creio, se passou, se não passou. Pero miren ustedes que incluso há investigações, há pesquisas que já foram hechas para ir mais allá e descobrir se em verdade nesse tempo passou ou não passou um sismo. E de verdade, eles conseguiram os dados, os registros de que se passou. Então, a história de los sismos, ela é muito antiga. Ela é de muito tempo. E nós outros, quando ao passar do tempo, vamos aí adaptando, preparando para que a aplicação de la ação sísmica, a preparação para um sismo, ela se torne cada vez mais comum e cada vez mais acessível, sim? Para que muitas pessoas puedan ter acesso a uma construção hecha de forma segura, sim? Uma construção hecha por um engenheiro, uma pessoa que está preparada para isto, e que esta construção se resista a um sismo, porque estamos aí muito preocupados com construir puentes que resistam a um sismo. Sim, estamos preocupados com edificações públicas de segurança que resistam a um sismo. Sim, estamos. Hospitais, sim, estamos. Escolas, sim, estamos. E as edificações? Onde estão a maioria das pessoas? Claro, as pessoas estão concentradas aí em hospitais, estão concentradas em escolas, estão
em puentes, estão na calle, sim, estão, e muitas também estão em casa, sim? E como que hacemos isto? Como tornamos isto cada vez mais acessível e mais seguro de se viver? Esto es nuestro tema de vida, principalmente para os que estão em países como Peru, como Chile, vários outros lados, né, que vemos aí a situação de los sismos, tá bem? A ver, déjame ver se há mais perguntas. Por ahora, hasta ahora não he visto outras. Se há mais, me escriban. Acá. Ha considerado outras opções como Robot, Midas, enfim, ou outros softwares comerciais que também é. Sim, eu sei destes outros softwares. Robot, tuve que utilizá-lo recentemente. Foi um pouco estressante, mas lo utilizei. Robot é um software muito bueno para estudio. É um software de Autodesk. Então, tal como AutoCAD, que é muito popular, Robot também tende a ser muito popular e ser muito importante para aqueles que são estudantes, sim, para aprender, porque dentro dela também há aí é um pouco semelhante a ETABS, é um pouco mais engessado, não é tão super aí, pero é muito bueno comparado com muitos outros softwares que eu conozco. É muito bueno. Se vocês vão fazer um estudo ou querem utilizar um software e não querem utilizar um Netabs, por exemplo, utilizar um robot é algo interessante, tá bem? Midas, eu também já he visto Midas. Midas é semelhante com um robot, não é tão diferente assim. RFEM, eu não tentei utilizá-lo, eu sei que todas as ferramentas de Dublau hasta este momento, eles estão bem fortes aí, preparando, principalmente, o que é mais visto, assim, é a parte de evento, que eles têm um simulador de evento virtual e estão preparando e dando acesso, assim, para o tema de estudantes, eles dão muitos acessos, tem versão de estudante, se tu haces uma investigação com a ferramenta deles, eles também podem pôr aí tua investigação no enlace, no site deles, na plataforma, para, obviamente, né, divulgar a ferramenta. Agora, se vocês me perguntam qual é a melhor ferramenta, eu sempre vou dizer, a melhor ferramenta é ETABS, principalmente para a parte de edificações. Há muita gente que utiliza SAP 2000 em Brasil para várias coisas, setor industrial e todo, mas aí é mais limitado. Aí depende do objetivo. Depende do objetivo de cada um. Agora sim, eu sei que há. Em Brasil temos dois softwares que são brasileiros. São criados por Brasil e são hechos para serem utilizados em Brasil. São os softwares mais populares, mais utilizados acá. Que é TQS e EBERIC. E por que são? São fáceis de modelar? Mais ou menos. São tão buenos assim para análise dinâmica? Não, não são. São tão buenos assim para vibrações e todo isso? Não, não são. Pero dentro de eles estão imputadas as principais normas brasileiras. Já está preparado aí para ser o desenho estrutural, para fazer o desenho de los aceros, todo isso facilita muito, porque quando se trabalha com uma edificação que tem 200 vigas, tu tens que desenhar 200 vigas, calcular 200 vigas, e não há tempo para desenhar a mano uma por uma, sim? E de igual maneira, lousas, tudo isso. Então, esta ferramenta sí es muy buena en esto. Ahora otra pregunta. Buenas noches, ingeniera. Me da curiosidad cuán diferente es la consciência de um buen planteamento de análise estrutural em Brasil a comparação com Peru, tendo em conta
que no tienen el cinturón de fuego. En Perú, el 80% de construcciones, lamentablemente, tienen la mala práctica de la autoconstrucción pese a ello. El tema de la autoconstrucción, entonces me estás hablando de las personas que construyen sin ingeniero, ¿sí? Sí. Sí. ¿Cuán diferente es la conciencia? Bueno, la consciência, em termos de ser legal, por exemplo, vamos aprovar construir algo acá em Brasil. Para aprovar uma construção, temos que ter um plano de arquitetura e de engenharia, levar a lo que acá chamamos de prefeitura, um local para obter a informação, e temos aí que pagar todas as coisas e fazer todos os trâmites burocráticos. Agora, se não haces esto, que passa? Tomas uma multa enorme. E se não tiveres suerte, como passa com muita gente, eles vão em tu casa e se tu constrói uma parede que não está de acordo com o que permite, eles te quitam a parede, derrubam. Muitas vezes é assim. Agora, há sim lugares em Brasil onde isto não é tão fiscalizado. Aí sim. Por exemplo, acá eu estou nesse momento em Rio de Janeiro. E temos algumas regiões que são um pouco mais de comunidades mais carentes, ou em partes que são assim muito rurais. Aí então não vai ter tanta fiscalização. Agora, sobre a outra parte que me hablaste que é interessante, que é a parte de ser ou não ser do cinturão de fuego. Eu entendo que é diferente construir uma edificação em Peru e construir uma edificação em Brasil. E, incluso, há muitas edificações acá no sul do Brasil que se estão quedando famosas porque a arquitetura hace coisas diferentes e nossa engenharia estrutural permite que a arquitetura haga coisas que em Peru não se poderia fazer. Por el tema de las irregularidades estruturales, las diferencias de simetría, de distribuição de massa, de peso, por el espessor de uma lousa acá é diferente do espessor de uma lousa em Peru, o espessor de uma coluna, muitas coisas assim se cambiam. Lo que para nós outros acaba sendo preocupante é o tema do vento. O tema do vento acá sim acaba sendo preocupante quando temos edificações altas. Por exemplo, vocês han visto, creio, que temos as torres mais altas da Latinoamérica. As duas torres, os dois edifícios residenciais mais altos, que têm quase ou mais de 200 metros de altura. Temos o prédio residencial mais alto. E agora, na mesma cidade, também vão construir o edifício residencial mais alto do mundo, que tem 500 ou mais de 500 metros de altura. Tem metade de 1 quilômetro. Isto é possível de se fazer, de se construir de forma mais econômica, por assim dizer, de não gastar com tanto material, porque si no tenemos la acción del sismo. Entonces, la vibración que nosotros vamos a estudiar, esta fuerza horizontal, que es lo débil, muchas veces, de una edificación, para nosotros esta fuerza será el vento. Só que estamos aún também avançando bastante nisto, porque não é algo assim que não é tão comum de passar ventos tão fortes tão seguido, de ter tanto caso assim de muitas mortes, de algo tão catastrófico. Há momentos que passa com edificações industriais,
que sai así todo el techo, con un vento. Esto pasa, solo que no es tan fuerte. Entonces, aún así, se está criando a ideia da importância de estudar mais a fundo o vento. Acá, todas as edificações praticamente acá são preparadas para um vento, é o vento de acordo com a norma. Só que quando começamos a ir a edificações mais complexas, a norma já não está tão, ela está mais para aquilo que é mais general, mais genérico. O mais específico, nós outros temos que preparar-nos e buscar a fundo, estudando, fazendo ensaios de túnel de vento, fazendo modelos e todo isso, tá bem? Então, sim, são essas as diferenças. Brasil, vocês, os que já han tenido contato, que pensam em ter contato com o Brasil, é um país bastante burocrático em muitos temas. Então, há muita burocracia para hacer qualquer coisa. E que mais? Que mais dúvidas têm? Este é um momento de perguntar. Acá alguém mais perguntou: como difere o enfoque em la estimação e aplicação do amortiguamento estrutural entre Brasil e Peru, considerando que Brasil se ubica em uma zona de barra sísmica e Peru e no cinturão de fogo do Pacífico, e de que maneira essas diferenças influem no desenho sísmico, na calibração de modelos dinâmicos e na interpretação de resultados? Sim, muito boa pergunta também. Uma coisa que recentemente eu descobri sobre Peru é que há um decreto aí sobre que desde 2016, algo assim, não me acuerdo a fecha para dizer, o ano para dizer de forma exata. Pero Peru tem a regra de que todos os hospitais necessitam ter aislamento. Em Brasil não há aislamento. Todos os hospitais de Peru necessitam ter aislamento agora. Ser aislados, porque isto melhora muito o desempenho. Em Brasil, não. Em Brasil não há aislamento. Não há. Não me acuerdo nenhuma edificação que tenha aislamento. Nenhuma. A parte de modelos dinâmicos. Vocês necessitam estudar a vibração porque a edificação necessita estar de pé e porque não se pode cair nada, correto? Bem, pero vocês aceitam que se passe um sismo, vocês aceitam que se vibre e que vocês vejam que se está vibrando e que vejam que pode cair algo. Em Brasil, não. Em Brasil, não se aceita que passe um vento em uma edificação, em um edifício alto, e que a pessoa sinta esta vibração. Isto não se permite. Então, o estudo de vibração que fazem é o estudo de conforto. Conforto em uma situação de vibração. Há um limite de vibração para que não seja desconfortável e que com a presença do vento a pessoa não se sinta mareada por estar aí vibrando, não sinta esta vibração, esta frequência. E a interpretação, a calibração dos modelos e resultados em software. Então, é basicamente isto. A interpretação de resultados será mais ou menos a mesma. Se tu estudas vibração para sismo, vas a entender a vibração para a parte de vento, a vibração para conforto, porque aí é uma classificação de conforto. Agora, a aplicação do vento é bem diferente da aplicação do sismo.
solamente que a interpretação do comportamento da estrutura não é muito diferente, não. Na parte assim, de modos de vibração, não é assim tão diferente. Não cambia muito. A exigência de aislamento sísmico, de acordo com a norma, é para a zona 4 e 3. As zonas 2 e 3 e partes da serra mais cercanas ao Brasil não obrigam a usar aislamento sísmico. Ah, interessante. Bueno. É porque eu he visto um decreto que falava sobre ser obrigado para os hospitais. Aí eu não sei. Porque também he buscado bastante e vi que muitos hospitais que foram estudados, por exemplo, o SISMID estudou muitos hospitais para preparar isso, né? Para dizer se o hospital resiste ou não resiste a um sismo, que necessita melhorar aí. E muitos estudos que eu he visto, de verdade, foram mais para a parte de Lima, a parte mais urbana. Então, outras regiões aí, de verdade, também não vi. En efecto, para hospitales es obligatorio, pero en zonas que es de donde se concentra la mayor parte de la población. Esto mismo. ¿Y qué más? Me está gustando mucho conversar con ustedes hoy. Como que estamos de tiempo, yo no sé si hay un límite, no quiero que la reunión se corte de la nada. Hay que considerar que se tenía en mente una normativa de disipadores sísmicos. Entendi. Porque lá vocês têm lá E.031, que é a norma de aislamento. Agora, se há outro regulamento, eu também não. Pero sempre que vocês tiverem alguma dificuldade em termos de, minha norma não considera tal coisa, que hago? Busca sempre o Eurocódigo, que tem muita coisa importante, la ACE y las publicaciones de FEMA. Las publicaciones de FEMA son muy importantes. De ellas viene la consideración de mucha información para los demás reglamentos en varias partes y en otros países. Entonces, es así. Hay, por exemplo, se vocês mirarem a norma sísmica de Brasil, é totalmente diferente da norma sísmica de Peru. É bem diferente. Tem muito menos requisitos e todo isso é mais simplificada. Então, se nos falta alguma informação, onde vamos? A outro regulamento. Vamos mirar outro regulamento e ver o que diz outro regulamento. Considera usted que los disipadores podrían sustituir a los aisladores para estos casos de hospitales? Entonces, los aisladores, ellos son también una forma de disipación. Ahora, hay sí otros tipos, otras formas, otras metodologías. E o que é mais importante é ver que coisa é mais barata, que coisa é menos custosa. E é mais fácil de se aplicar, é mais fácil de se fazer. Por exemplo, vocês conhecem aquela esfera enorme que há no edifício de Taipei, é um amortiguador de massa. Que amortiguador de massa mais simplificado podemos fazer em nossas edificações? Poner o reservatório de água no topo da edificação, bem no centro e no meio. A massa, a carga que tem a água do reservatório também serve como um amortiguador de massa. E é mais barato. Muito mais fácil também de fazer.
Aí é onde entra um montão de formas e que muitas vezes se vai optar por lo que é assim, mais simplificado. E que dúvidas mais vocês têm? Contem-me. Quem acá conhece algo sobre evento? Quem acá conhece alguma informação? Quem acá sabe considerar o evento em uma edificação? Já estudou, viu alguma coisa de regulamento? E, por exemplo, é o tema de la aplicação de los aceros, de que dimensões de aceros, que formatos de considerar. Já han pensado um pouco nisso sobre qual é a importância de utilizar um espessor de acero adequado? Principalmente, por exemplo, em las imágenes que eu apresentei anteriormente para vocês, hemos visto aí colunas e que eles tinham muito acero em la parte longitudinal, em la vertical. Em la horizontal estavam muito pobres de acero. E el acero que ponemos aí lo que chamamos em Brasil de estribos, estes aceros horizontales para unir as armaduras verticais de uma coluna, eles são os que de verdade existem. Muitas vezes são os que ajudam, sim, a resistir a um sismo. E em muitas edificações de países que sofreram muito, como o Haiti, por exemplo, se vamos a mirar os aceros, como eles estavam construídos, eram aceros muito pequenos de espessor. Então, isto acaba facilitando muito também esta parte construtiva, sim. Ah, sim. Acá vi que me escreveu que a normativa de evento peruana é muito pobre comparada com a CE. Sim, muitas vezes é a realidade de muitos regulamentos de Latinoamérica e dos países que são considerados assim, subdesenvolvidos, sim, porque lo mais desenvolvido sempre vendrá de outros países. E é por isso que é importante nós outros conhecermos os regulamentos de ACE, de Eurocódigo, os que estão aí para Japão também, porque eles sofrem muito com o sismo, ver que coisa eles, né, em caso de vento, países que sofrem muito com vento, os Estados Unidos sofrem bastante com vento, então faz sentido, tem sentido que o regulamento deles esteja assim muito melhor. Agora, não vou dizer que os regulamentos de Latinoamérica en el tema de sismos no sean buenos. Hay muchos que son sí también muy buenos, que están ahí de forma mucho más didáctica que la CE, porque algo importante también es decir, no adelanta de nada tenermos ahí una hoja escrita llena de información técnica que nadie entiende, se no hay diseño, se no hay algo más didáctico, porque vamos ser sinceros, nadie aprende o regulamento completo em uma graduação. Quando chegamos aí para ser um projeto, necessitamos entender que está explicando. Então, eu considero que também os regulamentos mais eficazes também são aqueles que estão escritos de uma forma mais clara e que são mais didáticos, mais bem explicados, que muitas vezes podem dizer incluso a mesma informação, pero
Quando escrevem de uma forma que sí se entende. Explican de una forma que sí se entiende. Eso es muy importante también. Toda pro meu lado, alguém do lado. Só temas o ver pecado, só temas o ver do pecado. Y como que ustedes están en las ponencias ahí que están vendo de Olimpec. Todos que estão acá são de que etapa da graduação? Todos são engenheiros, todos estão fazendo engenharia civil. Já estão mais avançados, estão empezando, les gusta este tema, esta área, querem seguir nesta parte estrutural, cuéntenme também esto. Se necessita um equilíbrio entre a complexidade do regulamento e sua aplicabilidade ao desenho real. Sim, exatamente. Um equilíbrio entre o regulamento e a aplicabilidade, que é complicado, é bem complexo. Se vocês mirarem a norma de concreto armado de Brasil, tem este espessor acá. E como que se traduz todo isso para construir no dia a dia? Como que se atende todos os itens que estão aí? Bastante coisa, é algo bem complexo. E algo também que muitas vezes eu entro no tema de discussões que não me hace muito sentido que um engenheiro que projeta, que estude toda esta parte de comportamento, também tenha que fazer o desenho. Porque é muita informação, é muito detalhado, muita coisa, e muitas vezes não se atende todo. Muitas vezes se deixa passar. E não sei como é, creio que em Peru não é também assim, tal como não é em Brasil. Não temos aí um órgão que vá verificar os projetos e dizer se, ok, este projeto está hecho de acordo com a norma, se se pode construir. Não vamos a ver isso. Então, vamos a ver em muitos casos passar aí por despercebido coisas que não deveriam passar. E se vamos ver outros países que são um pouco mais desenvolvidos, eles têm o engenheiro que projeta, que estabiliza, e o engenheiro que faz o desenho, e que incluso eles otimizam muito a parte de desenho, para que seja algo bastante otimizado, para que aqueles que vão executar já tenham aí de forma fácil como executar. Bueno, eu quero ver acá vocês compartilhando suas ideias, então vou novamente a deixar mi correio para que me puedan hacer más preguntas, que me entren en contacto. E aqueles que queiram ganhar o e-book de como fazer a verificação estrutural em Brasil, não se olvidem de etiquetar-me, porque assim eu vou poder contactar com vocês para enviar o e-book. E também os que estejam interessados en el curso tem 50% de descuento para os estudantes e temos aí a classe gratuita. Esta classe não está no curso, essa classe é solamente para vocês que estão aí na ponência. Esta classe não será dada em nenhum outro lugar. E é a classe de látex em overleaf e a classe de processo P-Delta, que também não é exclusivo, não será disponibilizado. Tá bem?
La assessoria, para aqueles que queiram saber como que funciona a assessoria de teses, de artigos, se querem publicar algum artigo, se têm interesse em fazer alguma investigação, algo assim, e querem uma orientação, eu hago esta orientação, acompanho em todas as etapas, em todos os momentos, os ajudo a ordenar, a planear, a pensar, a verificar que coisa é mais interessante, que coisa é melhor, aonde hace mais sentido publicar um estudo, uma investigação. E les cuento que não é assim difícil, não é coisa de outro mundo. O que passa é que muitas vezes temos um contato, nós outros mesmos que somos engenheiros, temos um contato errado, errôneo, muitas vezes equivocado, com a escrita, com a parte de produzir algo escrito. E não deveria ser assim, porque somos engenheiros, temos muito conhecimento, fazemos coisas incríveis e necessitamos poder traduzir isto em forma de um texto, em forma de um artigo, de uma publicação. Isso não pode ser um impedimento de que nós outros estejamos aí compartilhando com o mundo aquelas coisas incríveis que hacemos no dia a dia, certo? E muitas vezes não é assim, muitas vezes há um bloqueio, há uma falta de orientação, não há uma orientação clara, objetiva, e eu estou sempre buscando mostrar que não é assim tão difícil, não é assim tão complicado, só se necessita poner atenção, dedicar-se e todo se hace. Todo é possível de fazer aí. Bueno, já nos vamos passar um pouquinho do tempo. Eu quero saber aí como que está mi colega, mi moderador. Como que estamos de tempo? Cuéntame. Sí, Javiera, muy interesante, muy interesante la conversación que has tenido con los chicos. Y bueno, estamos aprendiendo mucho y resolviendo muchas de nuestras consultas, nuestras dudas. Y es bonito porque así vamos teniendo bastante aprendizaje. Sim, sim, graças, muitas graças. Vocês têm algum outro planeamento depois de esto que eu não quero estar acá atrapalhando? No, bueno, mañana ya tenemos otra ponencia Ah, en tá el bem. noche. Então tranquilo. Então tranquilo. Sí, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, la ingeniera aproveche que está Sim, e brindando. quero saber também algo mais acá. Temos estudantes, mulheres de engenharia civil acá. Quem está acá? Las chicas. Me pueden dar un saludo acá. Tenemos pocas por lo que he visto, pero muy importantes. Yo también quiero futuramente hacer una conversación ahí solamente con las chicas en otro momento, sí, en otro momento, para conversarmos sobre la presencia, sí, de las mujeres ahí en la ingeniería, que no es tan común ver. Yo sé que no es común, yo sé que en Perú no es, en Brasil tampoco es. Y estarmos aí em contato também, conversando sobre todo esto. E me cuenten aí,
como que é assim a parte de trabalhos em mineria? Un 50% de los ingenieros se van más para esa área o no, porque yo he visto, he escuchado de mucha gente que trabaja más en esa parte industrial. Pessoas que trabalham em Brasil, há muitas pessoas também, engenheiros que trabalham em offshore. ¿Sabían ustedes que también es importante para extracción de petróleo, para extracción de muitas coisas aí marinhas em el mar? É o tema da vibração que nós aprendemos para estudo sísmico, para vento. A vibração generada por el mar também é importante. ¿Sabían ustedes de esto? Também é algo muito aparte. As vibrações em el mar. E como estar preparado para isto. Estudando, aprofundando-se mais em lo teórico e todo demais se adapta. Eu, por exemplo, não sou especializada em la parte de estruturas metálicas, não sou nada especializada em mar, não sei muito de mar, não, pero já tive que fazer estudos para estruturas ubicadas em regiões de extração de petróleo que estão aí no mar. E fazer esses estudos de vibrações que também são muito importantes. E que coisas eles verificam ali? Ali eles verificam muito o estado de funcionamento do equipamento. Porque é o tema de, a pessoa sentir vibrar, a pessoa sentir o movimento da água, não é assim importante, mas não tanto, porque já se sabe, já se é esperado que vai ter esse desconforto, porque está no mar. Agora, os equipamentos que estão ali, esses equipamentos não podem falhar seu desempenho. Muitas vezes são equipamentos muito custosos, não se pode falhar, ou que pode causar algum acidente aí grave. Também é o tema de vibração em máquinas que são ubicadas em indústrias, em setores industriais. A vibração de máquinas também é importante porque as máquinas necessitam ter um desempenho, trabalhar com um certo nível de vibração. Se vibra mais, esta máquina pode falhar. Às vezes também são máquinas muito caras, muito custosas também. E neste caso, aí já é o estudo de vibração também do equipamento e da interação do equipamento com a cimentação. Porque máquinas grandes, máquinas pesadas, muitas vezes estão ubicadas aí mais cerca do suelo, então não se estuda tanto assim toda a estrutura, se estuda mais a região que está suportando a estrutura, a cimentação. E é isto. Se há alguém mais que tenha alguma dúvida, se não, creio que podemos ir encerrando. O que les parece? Sim, general. Gracias a todos por estarem acá, por conversar, escuchar, por la presença, que é muito importante. E quero dizer para vocês que sempre busquem conhecimento, não desistam jamais,
no estén ahí escuchando besteras que les puedan decir, foquen, tengan foco, que ustedes pueden, son capaces de todo, ¿está bien? No se paren jamás. Buen descanso, buenas noches. Boa noite, boa noite.